Olá, esse é o JC Entrevistas, que recebe nos estúdios do Grupo Cidade de Comunicação os candidatos à presidência da Ordem dos Advogados do Brasil no Ceará. O pleito acontece no próximo dia 17 de novembro e aqui recebemos os candidatos para uma conversa de cerca de 25 minutos sobre as principais propostas de cada um. Hoje a gente conversa com o advogado Erinaldo Dantas, atual presidente da OAB Ceará e candidato à reeleição pela chapa Somos Mais OAB. Candidato, seja bem-vindo, muito obrigado pela sua presença. Obrigado, Alexandre, muito obrigado à TV Cidade, um prazer estar aqui. Bem, gosto de começar por esse assunto porque ele interessa não só a classe advocatícia, mas também toda a população. Eu gosto de começar falando sobre a questão da morosidade da justiça. A justiça aqui no estado do Ceará já foi eleita, inclusive, uma das mais lentas do país. Como a OAB pode contribuir para que o nosso judiciário possa sair aí do topo desse ranking da lentidão? A gente até brincava, Alexandre, quando nós assumimos, a gente estava na lanterna. E o nosso objetivo é poder chegar pelo menos na zona de classificação da Libertadores. Ou seja, sair dos últimos colocados para os primeiros. Hoje nós não temos ainda os números, evidentemente, de 2021, mas a gente conseguiu estar pelo menos já na Sul-Americana, já houve uma melhora significativa. O que a gente tem uma situação, Alexandre, de que infelizmente, a gente tem aqui vamos dividir as justiças, certo? A Justiça do Trabalho, ela funciona muito bem. A Justiça Federal já funcionou melhor, mas ainda funciona bem. E você tem a Justiça, o Tribunal de Justiça, a Justiça Comum, aquela justiça mais popular, onde o cidadão resolve o problema da separação dele, resolve o inventário dele, aquela que tem a maior demanda por parte da sociedade. Essa, sim, eu brincava que precisava melhorar muito para poder ficar ruim. Tanto que os números indicam que eles triplicaram a quantidade de sentenças ao longo dos últimos 5 anos. E mesmo assim o número está muito aquém do que nós tínhamos, o que nós temos ainda hoje em relação à Justiça do Trabalho e à Justiça Federal. Eu acho que o problema da Justiça Comum é um problema complexo, você não consegue uma saída rápida. Começa o seguinte, a gente não consegue resolver a situação apenas com o juiz. É necessário que cada juiz, cada vara tenha uma estrutura. Então, você pega na Justiça Federal, cada juiz tem 8 assessores. Então, são 8 pessoas para trabalhar. Então, o juiz tomou, por exemplo, uma decisão sobre um processo previdenciário, uma tese jurídica, por exemplo. O assessor já sabe e repete para todos os casos iguais. Ou seja, a gente consegue, através da escala, ter uma celeridade maior nesses julgamentos. Se você tem só o juiz fazendo isso, é o juiz que ele mesmo tem que bater o escanteio e cabecear. E a gente tem hoje aqui, o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, ele é, proporcionalmente falando, o tribunal com o menor orçamento do país. Se a gente for comparar com os tribunais médios, então se você pegar a Bahia, se você pegar Pernambuco, para pegar aqui no Nordeste, eles têm algo em torno de 8% do orçamento do Estado. Aqui a gente só tem 6%. Esses 2%, eles fazem uma diferença danada para começar na quantidade do nosso efetivo. Nós temos poucos servidores trabalhando no TJ. Então, a solução ela acontece, na minha opinião, primeiro com o aumento do orçamento, com a contratação de mais pessoas e com a utilização boa desse efetivo. Recentemente foi aprovado um projeto de lei ampliando a quantidade de cargos, o governo do Estado melhorando o orçamento e vamos ver se essa ação efetivamente pode melhorar. O que o AB tem feito é conversado diuturnamente para, já que os recursos são esparsos, vamos tentar trabalhar para poder melhorar o máximo possível com o que a gente tem hoje. Eu penso que a gente conseguiu fazer muita coisa ao longo desses últimos 3 anos. A OAB é uma instituição política, mas não pode nem deve ser uma instituição político-partidária. Como afastar a política da OAB da política partidária, ainda mais em tempos de um país tão polarizado? Excelente pergunta. Eu repito sempre que a arena da OAB não é a político-partidária. A arena da OAB é do Estado Democrático de Direito. A OAB deve interceder se houver, naquela circunstância ali, alguma violação à legalidade, alguma circunstância que exija uma análise jurídica da situação. E deve fugir de discussões que envolvem a discussão político-partidária, porque senão a OAB vai passar a ser ou um instrumento da oposição ou da situação, e todos nós perdemos com isso. A OAB, ela é sim da advogada, ela é sim do advogado, mas é acima de tudo da sociedade brasileira.
Então é importante que a gente não perca, e esse foi um cuidado que eu tive ao longo dos últimos 3 anos, de tomar muito cuidado de preservar a instituição. Eu sei que nós estamos vivendo um momento muito acalorado, um clima de fla-flu vivendo no nosso país. Eu sei que existem críticas à posição do OAB nacional, mas eu peço que você veja a posição da OAB estadual. Eu fugi dessa discussão, tanto no espectro estadual, no espectro municipal, como principalmente no espectro federal. É fundamental que a gente tenha uma OAB que, no lugar de trabalhar pela divisão, e eu gravei esse vídeo no 7 de setembro, dia dos protestos, de que a gente trabalhe para a união. Porque se a gente for perceber, Alexandre, se você pegar o cara de extrema direita, um cara que é apoiador do Bolsonaro, se você pegar um cara de extrema esquerda, anti-Bolsonaro, que é como a gente está vendo hoje, nessa polaridade, os dois querem basicamente a mesma coisa. Todo mundo quer a oportunidade de ter emprego, levar sustento para a sua família, poder ter muito mais do que apenas sobreviver, poder ter oportunidade de lazer. Todos nós queremos a mesma coisa. E o que a gente discute é como chegar a esse caminho, com uma maior ou menor intervenção do Estado. Mas essa discussão ela é bem menor daquilo que nos une enquanto sociedade. Então a gente não perdeu o foco, que aquilo que nos mantém unidos é muito mais forte do que daquilo que nos separa. E é respeitar a opinião do outro, dialogar, não brigar, não tentar ter razão, mas ter oportunidade de discutir as suas ideias, que a gente vai avançar enquanto sociedade. Eu penso que o grande desafio da próxima gestão vai ser exatamente essa eleição. É manter o nosso povo unido, manter a democracia firme, para que a gente, seja quem for que ganhe as próximas eleições, que o país saia unido para que a gente possa avançar enquanto nação. Porque se o Brasil perde, todos nós perdemos. Quais suas estratégias e projetos para a inclusão do jovem advogado? A gente sabe que nos últimos anos houve um crescimento muito grande de cursos de direito. Esses advogados estão chegando ao mercado e muitas vezes se deparam com um mercado difícil de se encaixar, de crescer. Quais são as suas estratégias para os jovens advogados? Para você ter uma ideia, Alexandre, em termos de números, nós temos hoje na OAB 32 mil advogados ativos, 31.700 e alguma coisa. E somente eu, ao longo desses 3 anos, entreguei mais de 7 mil carteiras. A OAB tem tido uma média de 3 mil carteiras por ano. Eu entreguei um pouco menos, porque em função da pandemia, atrasou o exame de ordem. Então, a quantidade absurda que entra no mercado de trabalho que já está muito congestionado. E o que a gente tem feito, a gente trabalha com um tripé, Alexandre. Primeiro tripé é capacitação. A única forma que a gente tem de transformar a realidade é através de educação continuada. Então, a nossa escola, a Escola Superior da Advocacia, a ESA, ela realizava, quando nós assumimos, uma média de 4 cursos por mês, uma média de 50 cada curso, 200 matriculados entre advogados e advogados nos nossos cursos. Hoje, a gente tem, os números são incríveis, 5 mil advogados por mês. Desses 5 mil, 60% de advogadas. Nós só esse ano tivemos 40 mil matriculados nos cursos da ESA, e a ESA, que fazia 4, hoje faz uma média de 30 cursos, muitos deles voltados para a jovem advocacia. Vamos ter agora, na segunda quinzena, cursos de como advogar na área tributária, na área previdenciária, na área trabalhista e na área criminal, são as principais áreas. Então, um foco muito na prática da advocacia. E esses cursos, Alexandre, são gratuitos e, mais do que gratuitos, a gente oferece desconto da anuidade. Então, o jovem advogado que faz um curso desse com a gente, ele ganha 50% de desconto da anuidade. O curso é de graça, e ele, antigamente não era, ele ainda ganha 50% de desconto da anuidade. Ou seja, é como se o OAB pagasse para que ele se capacitasse e pudesse melhorar. No paralelo, a gente trabalha também em redução de custos. O jovem está começando, ele não tem condição de ter um escritório. Então, a gente montou salas de coworking na OAB e na antiga sede, aqui próximo da TV Cidade, na Pontes Vieira, na Lívio Barreto, a gente está reformando o prédio e está montando um grande central de coworking. Sala de reunião pequena, média, grande, salão de eventos. Estamos montando até um estúdio, por caso o advogado queira gravar podcast, produzir conteúdo, para ele poder divulgar e fazer o marketing pessoal dele. E isso é um imóvel próprio da OAB, que vai valorizar o nosso patrimônio, que vai servir, inclusive, também de base para a advocacia no interior do Estado. Quem vier para Fortaleza vai ter aqui a base. E no interior, estamos montando a estrutura, já montamos em quase todas as subseções, e nosso objetivo é montar em todas as comarcas essa mesma estrutura de coworking para que a advocacia possa trabalhar. No paralelo, outra coisa que é fundamental, Alexandre, o processo é virtual.
O processo sendo virtual só tem uma forma de eu trabalhar, é se eu comprar um certificado digital. O certificado digital é um documento da internet que diz que eu sou eu. E aí chega a custar R$200 e poucos. Foi o que a OAB fez, ela absorveu esse custo para ela. Então, todo advogado está em dia com a anuidade, a gente chama de anuidade bumerangue. Ele ganha de volta, todos os anos, um certificado digital de 12 meses. Somos a única seccional do Brasil, não apenas a oferecer isso, mas em todas as outras seccionais que estão havendo campanha, eu fui ver as propostas dos candidatos, tanto da situação quanto dos adversários. O que eles mais se aproximam é dizer, vamos oferecer desconto para a advocacia adquirir o certificado digital. E a gente aqui já oferece de graça, ou seja, um AB de vanguarda. Outra coisa que é fundamental, o processo eletrônico. Ele tem que ter um técnico de informática para poder configurar o computador dele. A gente oferece esse serviço de graça. E o terceiro ponto que é o mais importante, capacitação, redução de custos e o ponto que é mais importante, como ele vai fazer para arranjar clientes. Então, nós estamos com uma série de medidas, inclusive com um aplicativo de celular em desenvolvimento, para que o cliente possa se aproximar do advogado, respeitar a nossa tabela de honorários para garantir que não haja ali um aviltamento, ou seja, o advogado cobrar barato demais para trabalhar, o que vai prejudicar toda a classe. Então, para a jovem advocacia, 3 pilares, capacitação, redução de custos e uma forma dele conseguir renda, honorários para que ele possa conseguir se manter. Como a OAB deve tratar ou enxergar aquele advogado, principalmente os jovens, que cria conteúdo para as redes sociais? Como o senhor falou aí, uma sala para que os advogados possam criar podcasts e tudo mais. E aqueles advogados que criam conteúdo, vídeos, até publicidade nas redes sociais como forma de ou gerar conteúdo ou atrair clientes. Inclusive, você vai surpreender, Alexandre, quando nós assumimos, o que é que nós tínhamos? A regulamentação da OAB da publicidade, ela era dos anos 90. Ela não pegou nem o Orkut, não pegou o Twitter, Facebook, nada. E a advocacia ficava sem saber como poderia se comunicar nas redes sociais. Então, foi feita uma normatização inclusive muito feliz, inclusive tem um ponto chamado que o advogado é proibido de ostentar. E aí começou a haver uma discussão sobre ostentação ou não. Tanto que já aqui do Ceará já partiu uma ideia de que se muda essa redação para ficar mais clara a situação, mas hoje é permitido que o advogado possa se comunicar nas redes sociais. Foi um avanço que a gente conseguiu, especialmente para que a jovem advocacia possa patrocinar as suas postagens com uma forma dela poder vender o seu trabalho através da publicidade do seu conhecimento, da sua capacidade profissional. Não fazer aquela publicidade chula, né? Eu uma vez fui para o exterior, tinha uma propaganda, né? Os diamantes são eternos, mas o seu casamento não. Se você fosse separar, ligue para mim. Esse tipo de publicidade ofende a nossa profissão. Então, a regulamentação vem garantir que a comunicação seja elegante e a gente faz esse estímulo que você usa as redes sociais. Não só nesse estúdio que a gente vai estar montando na nossa central de coworking da Livre Barreto, mas também a gente faz vários eventos de marketing jurídico para que o advogado possa participar desses eventos e saber como ele deve saber usar bem as redes sociais para que ele possa aumentar a clientela dele, tudo, evidentemente, dentro do nosso Código de Ética e Disciplina. O senhor falou em descontos na anuidade. A anuidade sempre é um assunto que vem à tona nesse período de eleição para a ordem. Existe alguma perspectiva em relação à anuidade, de manutenção do valor, de aumento? Não sei, acredito que redução não seja nem permitido, mas como a anuidade é enxergada atualmente pela ordem? Alexandre, eu queria poder ter reduzido a anuidade. Eu reduzi no primeiro ano de gestão, a partir do segundo ano passou a vigorar o provimento 185 do Conselho Federal, funciona mais ou menos como uma lei de responsabilidade fiscal da OAB, que nos proíbe reduzir. Eu, inclusive, tentei pedir ao Conselho Federal que, em função da pandemia, eu pudesse reduzir, né? E aí, como o Conselho Federal ele me negou essa possibilidade, porque a norma hoje é expressa, Alexandre, é proibido reduzir. O que foi que eu fiz? Eu passei a trabalhar com a política de descontos. Então, por exemplo, esses cursos da ESA, que eles dão desconto, nós oferecemos 40 mil vagas só esse ano com direito a desconto. Nós temos 40 mil matrículas em cursos da escola que dão desconto até 50% da anuidade. E nós só temos 32 mil advogados ativos. Ou seja, nós oferecemos mais vagas do que de advogados. Ou seja, quem quis fazer e quem não fez ainda, pessoal, pode fazer até no final do mês de novembro. Na escola, são vários cursos que você puder escolher. Escolhe o curso, faz e ganha um desconto da anuidade através dessa política de descontos. E para compensar, a gente passou a chamar de anuidade bumerangue. É dar o certificado digital de graça para você, que era um custo que você tinha e deixou de ter o custo, oferecer as salas de coworking,
Outra coisa que para a gente poder também compensar a anuidade. A gente lançou, Alexandre, um sistema de cashback. Você compra pela internet, vai ter agora aqui a Black Friday, você compra no preço mais barato possível da Black Friday e você ainda tem o retorno do cashback. É só entrar no site da OAB, tem lá cashback, clica, é revolucionário, as outras seccionais todas copiaram esse nosso sistema. Tem as principais empresas do varejo nacional, que eu não vou falar aqui, porque como estou na televisão, para não fazer publicidade, mas sim, aquela empresa que você está imaginando está lá no nosso cashback. Você já está pré-cadastrado, é só o advogado entrar, é só cadastrar uma senha, porque os dados pessoais dele já estão cadastrados, como também a gente lançou um cartão de crédito da OAB, para quem fizer pode até ter sua anuidade zerada. Ou seja, a gente tentou trabalhar nessa situação, já que não tem como a gente poder reduzir, para compensar dessa forma. E sim, nós não vamos aumentar a anuidade em nenhum momento ao longo dos próximos 3 anos. Já que eu não posso reduzir, aumentar, com certeza a advocacia fique tranquila. Transparência é fundamental em qualquer setor da sociedade. Quais os mecanismos que a OAB tem adotado ou pode vir a adotar para ser mais transparente em todos os sentidos, não só financeiramente, mas nas suas tomadas de decisões, enfim, todos os seus pleitos em qualquer tipo de sentido? Eu penso, Alexandre, que do ponto de vista das ações da ordem, a transparência, a publicidade existe até de forma até excessiva. Excessiva acho que é um termo inadequado, mas existe com bastante disponibilidade. Por exemplo, todas as nossas sessões do Conselho são públicas. Você acompanha pelo YouTube, você entra no canal do YouTube e você assiste todas as sessões do Conselho, não só ao vivo, que estiver acontecendo, mas também. Quase todos os nossos cursos hoje são híbridos, ou é presencial e virtual, ou seja, você consegue acompanhar o que está acontecendo. O que eu penso que a gente deve melhorar é na transparência das contas da OAB. Essa foi uma crítica que eu tive sempre grande com a tesouraria. E aí você vai me perguntar, por que você não trocou o tesoureiro? Porque o tesoureiro não é nomeado por mim, você vota no tesoureiro da chapa. Né? Então, foi problemas que eu tive que eu acho que a transparência... Nós temos sim um portal da transparência, só que é um portal da transparência que é atualizado a cada 3 meses, é trimestral. Eu acho que o tempo de hoje, Alexandre, é tudo online. Teve o pagamento, você já consegue chegar logo o pagamento. A tesoureira que nós estamos colocando, a Camila Fernandes, ela, eu costumo dizer, ela é jovem, é mulher, é negra, mas ela não está por causa das cotas. Ela está porque é muito competente, é muito trabalhadora. Ela foi dizendo que quer fazer logo um choque de gestão na tesouraria. E entre esse choque de gestão é a transparência total. A transparência é o escudo para quem trabalha de forma correta. Então, eu frequentemente, quando vou, por exemplo, viajar pela ordem, eu vou e viajo no mesmo dia para não ter que gastar com diária de hotel. Nós não recebemos nada, todo o trabalho da ordem é voluntário. Mas eu tento valorizar cada centavo que a advocacia ela coloca, que a gente vive exclusivamente das anuidades. E a transparência nesse ponto é algo que eu penso que foi deficitário, apesar das minhas cobranças, e eu tenho certeza que ao longo da próxima gestão com a Camila, a gente vai ter uma revolução nesse sentido. Nas últimas eleições houve um índice de abstenção de advogados votantes expressivo, aí da ordem de cerca de 30%. Como resgatar esse advogado para que ele possa voltar a participar das eleições e, inclusive, colocar mais seu voto de confiança, acreditar ainda mais, resgatar a credibilidade da ordem? Eu diria para você, Alexandre, que uma das coisas que eu acho que desmotiva o advogado a ir votar é a bagunça que é o dia da eleição da OAB. Isso foi uma coisa que sempre me incomodou quando eu fui candidato. É permitido, não é permitido, mas é feito na prática o boca de urna, Alexandre. Então, o advogado chega para votar, ele tem que passar por um batalhão de pessoas até chegar na urna. Né? Então, muita gente não vai. E hoje, em função da pandemia, perceba, a nossa votação vai acontecer no centro de eventos, no mesmo local onde acontece a vacinação. Se lá está acontecendo vacinação, é porque as pessoas ainda não estão imunizadas. Aí, nesse local, que deveria ter um controle rígido maior, eu vou estar fazendo aglomeração. É por isso que é uma proposta nossa de que a gente faça eleições limpas, de que não fique ninguém no local da votação. O advogado entre e saia, entra por uma porta, sai pela outra para não ter perigo de contrafluxo, vote com tranquilidade e saia. Até para você saber que não vai correr qualquer risco de contágio da Covid. Vai haver todo um controle sanitário no dia da votação. Eu acho, Alexandre, que com essa situação sendo regularizada, a gente pode ter um aumento da quantidade de votantes. Talvez não para essa primeira eleição, mas na seguinte vão dizer, pode votar porque depois do Arinaldo moralizou,
e a eleição do AB passou a ser mais tranquila e a gente possa ter pelo menos 80% ou 90% de participação efetiva nas nossas eleições. Quais projetos atuais devem ser continuados e quais projetos você acredita que já deu, devem encerrar ou devem ser completamente reformulados? Em termos de projetos que devam dar sequência, são o que eu lhe falei, a nossa central de coworking é uma obra que está em curso aqui na Pontes Vieira, como também a gente se Deus nos permitir, poder inaugurar pelo menos 6 sedes próprias de subseções no interior do estado, onde o AB funciona em prédio de aluguel. Nós conseguimos a doação das respectivas prefeituras, então a ideia é que todo o interior possa ter uma sede própria. E essa sede própria, ela permite uma maior estrutura, porque a gente consegue fazer um auditório lá, a gente consegue realizar cursos, eventos, a gente consegue catalisar o melhor exercício profissional nas respectivas subseções. Eu diria para você que projetos que seriam descontinuados, esse eu não esperei a eleição para descontinuar. Eu sou meio acelerado, então aquilo que não foi dando certo, a gente já foi mudando, já foi se adaptando e já foi executando. Eu diria para você que o pessoal pergunta muito para mim se a próxima gestão ela vai ser uma continuidade dessa. Eu disse não vai ser, porque se você olhar a chapa, nós mudamos várias pessoas da chapa. Essa chapa que foi formada, Alexandre, eu usei a meritocracia. As pessoas que trabalharam na gestão, têm vontade de trabalhar, sangue no olho, com dedicação, elas foram premiadas. Aquelas pessoas que estavam lá só por vaidade, né, eu tentei que não participassem, para que a gente pudesse ter um choque mesmo de gestão, e eu comparo sempre com a ESA. No meu primeiro ano e meio da escola, eu tive um presidente que trabalhava contra. Quando nós no meio, e era um cargo que eu poderia nomear, quando nós exoneramos e nomeamos um novo, que é o atual presidente, o Eduardo Pragmácio Filho, deu esse boom. Saiu de 4 cursos para 30 cursos. Saiu de 200 inscritos para 5 mil inscritos. Essa mesma escola que ofereceu 550 bolsas de pós-graduação, esqueci de falar para os jovens advogados, nós oferecemos 550 bolsas de pós-graduação esse ano, bolsa 100%. Uma pós-graduação de civil e processo civil. E a nossa ideia é, ano que vem, pelo menos 1.000 bolsas, e a partir do segundo ano, 2.000 bolsas. E aí sempre mudando a área. Penal, processo tributário, previdenciário, enfim, cada ano um tipo diferente de pós e escolha, não por indicação do presidente. Que eu podia pegar essas 550 bolsas, Alexandre, e vou colocar para 50 eleitores meus. Não, a gente não faz isso. A gente fez seleção pública. Os melhores colocados vão receber, mas a gente separou pelo menos 200 dessas bolsas para o interior do estado. Então, da mesma forma que a ESA mudou com a mudança de poucas peças, é o que eu quero fazer com a gestão do OAB. Com a mudança de algumas peças que são decisivas, como o caso da Secretaria-Geral, como o caso da Secretaria Adjunta, como o caso da Tesouraria, eu quero dar uma revolução na gestão, a gente poder atuar muito mais em todos os aspectos de atuação da Ordem. Bem, nossa entrevista está chegando pertinho do fim. Gostaria, então, que o senhor dissesse para os advogados que irão votar no próximo dia 17, por que, então, o senhor deve ser reeleito presidente da OAB Ceará. Agradeço aqui mais uma vez ao Alexandre pela atenção, à TV Cidade. É um prazer estar retornando a essa casa. Eu costumo dizer, Alexandre, quando recebo essa pergunta, eu vou lhe dar 3 motivos para você votar 20 no dia 17. O primeiro é porque a escolha é feita como se fosse uma seleção de um emprego. Você está escolhendo quem vai trabalhar para você. E o primeiro critério é você escolher a pessoa mais preparada, mais madura. Com todo respeito aos demais candidatos, eu penso que eu sou uma pessoa que você já conhece, já sabe do meu trabalho, já sabe que eu muito bem represento a instituição, sempre com tranquilidade, sempre cuidando para preservar ao máximo a nossa imagem, mas, acima de tudo, o meu escritório está no mesmo lugar, eu não mudei a área de atuação e eu respeito. Se você pega um presidente que quer se aproveitar do cargo para turbinar o escritório, ele está fazendo mal, na realidade, a toda a advocacia. Segundo motivo, inclusão. A nossa gestão foi a gestão mais inclusiva da história. Nós temos mais de 3 mil membros de comissão, 60% deles mulheres e mais da metade jovens, porque a gente fez o trabalho de incluir a todos. Mulheres, jovens, advocacia do interior, todos puderam participar. O AB deixou de ser fechado em panelinhas e passou a ser aberta para todas e todos. E o terceiro motivo, pelo serviço prestado. Eu acho que até os meus adversários reconhecem que é uma brincadeira que eu faço, que eu trabalho mais, Alexandre, do que anjo da guarda de paraquedista. Então, não faltou trabalho em nenhum momento e muitas conquistas foram alcançadas como nós tratamos aqui hoje, como certificado digital, como coworking, como sala de estudo, como assistência técnica do processo eletrônico,
Enfim, muito nós conseguimos, fruto de muito trabalho, por isso que eu peço humildemente o seu voto, para que a gente possa, no dia 17, trabalhar os próximos 3 anos para oferecer muito mais para toda a advocacia. Muito obrigado. Ok, então, doutor Inaldo, muito obrigado pela sua presença. Obrigado também a você que nos acompanhou. Até a próxima.